Bem-vindos a esta videoaula, onde demonstrarei como criar objetos dinamicamente no Delphi 7. Para este exemplo, farei uma aplicação que criará vários botões dinamicamente, simulando as poltronas de um teatro. No Delphi, coloque um componente SpeedButton no form. Compile a aplicação para que a unit onde o SpeedButton foi declarado seja incluída na cláusula uses. Você pode notar que a unit buttons foi incluída. Volte no formulário e pode deletar o botão, pois o mesmo será criado dinamicamente. Precisamos agora incluir a declaração de um botão. Vamos fazer isso na cláusula private do form. Assim, declare um objeto chamado btn da classe tSpeedButton. No eventualCreate do form, definiremos o código para criar os botões dinamicamente posicionados como em uma matriz. Clique duas vezes sobre o form para abrir o eventualCreate. Para criar qualquer objeto dinamicamente, fazemos o nome do objeto receber sua classe.create, sendo que o create pode variar de um objeto para o outro, podendo ter ou não parâmetros. Na maioria das vezes, o create tem um parâmetro que é o owner, o dono do objeto a ser criado. Quando se define um dono para um objeto, quando o dono é destruído, todos os objetos que ele possuía serão destruídos. No caso do botão, existe o parâmetro owner. Eu vou dizer que o dono do botão será o próprio form. Assim, podemos utilizar o identificador self como sendo o form. Então, você deve fazer btn, que é o nome do objeto, recebe o nome da classe, que é tSpeedButton.create. E, entre parênteses, passar o parâmetro self, que vai indicar o próprio form. Quando se cria um objeto visual, é necessário definir o parent, que vai indicar onde o objeto vai aparecer. Assim, definiremos o parent do botão como self, ou seja, o próprio form. Então eu faço btn.parent recebe self. Agora vamos definir o valor da propriedade name do objeto. Aqui eu vou definir o name como btn1. E também definir o top e o left, que são as posições onde o botão vai aparecer. Vou colocar o top como 100 e o left como 100 também. Podemos executar a aplicação, você já vai ver o botão no formulário. Está aí o nosso botão criado dinamicamente. Para criar a nossa matriz visual de botões, é necessário ter um laço for dentro do outro. Assim, vou declarar duas variáveis, cl e ln, para usar nos laços de repetição. Vou definir também mais duas variáveis, uma chamada t, outra chamada l, sendo que a t vai definir o top de cada botão e a L vai definir o left de cada botão. Agora só precisamos colocar o código criado dentro dos laços de repetição. Então eu vou colocar um laço de repetição for, começando com ln igual a 1 até 10. E colocar um outro laço for, começando com cl igual a 1 até 10 também. Eu coloquei todas as instruções dentro do segundo laço de repetição. Agora nós precisamos definir o nome do objeto dinamicamente, porque como a gente tinha feito anteriormente, o botão ficaria como btn1. Só que como eu coloquei dentro do laço de repetição, ele vai criar vários botões. Então eu não posso ter dois botões com o nome de btn1. Então assim, eu vou definir o nome do botão sendo a coluna mais a linha. Então, vou fazer aqui um int toStr para pegar a coluna e mais, aí vou usar um underline para separar e mais a linha. Assim a gente vai estar definindo o nome do nosso botão. Outra coisa que nós precisamos definir também é o top e left. O top e o left deve ser incrementado dinamicamente. Eu declarei a variável t e L para definir o top e o left dos botões. Então, eu vou definir aqui fora do laço de repetição que a variável t, que vai definir o top, vai começar em 10. E dentro do laço de repetição da linha, eu vou dizer que para cada linha, o left vai começar em 10 também. Então, toda vez que ele terminar de desenhar, de criar os botões de uma linha, ele vai voltar para a linha número 10. E dentro das colunas, eu vou incrementando o L. L recebe, eu vou colocar aqui L mais
30. Então, a distância de um botão para o outro seria de 30, a distância horizontal. E a cada nova linha, precisamos incrementar o top. Então, eu vou fazer o t receber t mais 30. Agora é só mudar o valor 100 aqui do top e o left. O top vai ser utilizado a variável t e o left vai ser utilizado a variável l. Todas as duas foram incrementadas no seu devido laço de repetição. Agora vamos executar a aplicação para ver o resultado. Está aí a nossa matriz de botões. Como eu coloquei um para de 10, começando de 1 até 10, e outro para começando de 1 até 10, ele criou uma matriz de 10 por 10, uma matriz de botões de 10 por 10. Eu poderia ter definido o título para esses botões, qualquer propriedade. Só que, por enquanto, esses botões eles não têm funcionalidade nenhuma, como vocês podem ver. Eu clico e não acontece nada. Então, o que precisaremos fazer é definir o evento onClick para esses botões. Para definir o evento onClick dinamicamente, precisamos conhecer como que é a assinatura de um procedimento associado ao evento onClick. Então, assim, eu vou colocar um speed button no formulário e dar 2 cliques sobre o mesmo para eu poder ver a assinatura, o cabeçalho do procedimento que é associado ao evento onClick do botão. Podemos ver aqui que este procedimento tem um parâmetro sender do tipo TObject. Assim, precisamos criar um procedimento que tenha qualquer nome, mas que obrigatoriamente tenha esse parâmetro sender do tipo TObject. Agora pode deletar o botão, eu utilizei apenas para ver como é que era o evento onClick do mesmo. Agora precisaremos criar o nosso procedimento que será associado ao evento onClick do botão. Eu vou definir aqui um procedimento abaixo da declaração do botão. Vou chamá-lo de btnClick com o parâmetro sender do tipo TObject, igual nós vimos na declaração do evento onClick do botão anterior. Para que seja criado o corpo do procedimento, segure Ctrl Shift e pressione C. Assim o corpo do procedimento é criado automaticamente. Dentro do procedimento eu vou colocar, por exemplo, somente um show message, bem simples. Vou colocar a mensagem "você clicou em um botão". E agora precisamos associar esse procedimento ao evento onClick dos botões que estão sendo criados. Assim, eu vou fazer btn.onClick. OnClick vocês podem ver lá que é do tipo tNotifyEvent, é um evento. Então estou dizendo que no evento onClick, o evento onClick vai ser atribuído a ele o procedimento btnClick. Então aqui na associação eu não coloco parâmetro, não coloco parênteses, não coloco nada. Eu coloco simplesmente o nome do procedimento que vai ser associado ao evento onClick do botão. Execute a aplicação e clique no botão que você vai ver que ele já está funcionando. Ele diz: você clicou em um botão. Qualquer botão que eu clicar, ele vai dizer: você clicou em um botão. Eu não disse qual o botão que foi clicado. Então, para eu poder saber qual o botão que foi clicado, eu vou utilizar aquele parâmetro sender do meu procedimento btnClick. O sender é que me diz qual foi o botão que foi clicado, qual foi o objeto que disparou o evento. Então, assim, ao invés de dizer você clicou em um botão, eu vou dizer você clicou no botão de nome tal. Então, eu vou colocar aqui o nome do botão. Então, esse sender ele poderia ser qualquer coisa, porque o tipo dele aí está como TObject. Mas eu sei que ele vai ser um speed button, porque ele está associado apenas ao evento onClick dos speed buttons que foram criados. Então, assim, eu vou fazer um typecast no sender, colocar tspeedButton sender, para eu poder acessar algumas propriedades, por exemplo, a propriedade name. Poderia acessar qualquer outra propriedade fazendo esse typecast. Então agora vamos executar a aplicação para poder ver o resultado. Então agora quando eu clico no botão, ele diz: você clicou no botão btn57, que seria o botão da coluna 5, linha 7. Vou clicar aqui nesse aqui, seria o botão da coluna 3, linha 2. Então btn32 é o botão da coluna 3, linha 2. Esse aqui é o botão da coluna 10, linha 3. E assim, em todos os botões ele vai te dizer qual foi o nome do botão clicado.
Eu poderia ter colocado qualquer outra coisa. Então aí vai depender da criatividade de cada um. Desta forma que fizemos a criação dinâmica dos objetos, se eu quisesse, por exemplo, aumentar a quantidade de botões, era só aumentar os valores lá do meu para. Então eu vou colocar aqui 15 colunas e deixar 10 linhas mesmo. Quando eu executar, ele vai ter criado 5 colunas a mais. Então você pode ver aí que aumentou a quantidade de colunas, eu deixei 10 linhas do mesmo jeito. Aí as aplicações para isso vai definir da criatividade de cada um. Então por esta aula é só. Espero que vocês tenham assimilado bastante os exemplos e até a próxima.